Bom, pessoal, antes de eu dar a minha opinião a respeito de como foi esse jogo pra lá de horroroso que o Paraná fez, eu quero fazer algumas perguntas pra vocês. Duas perguntas, na verdade. Mas antes de fazer essas duas perguntas, eu quero resumir como que foi o jogo do Paraná pra daí vocês me responderem. Um jogo em que o Paraná não chutou pro gol, um jogo em que o Paraná foi lento, um jogo em que o Paraná não teve criatividade nenhuma. Um jogo em que o Paraná errou tudo que podia errar. Um jogo em que sim, o Paraná estava desfalcado, mas era o Paraná e estava jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Esse foi o jogo do Paraná. Não teve um chute pro gol. Teve ali o gol anulado aos 38 minutos do segundo tempo. Foi o único chute certeiro que o Paraná deu pro gol. Aos 38 minutos do segundo tempo com um gol anulado. Tentou ali na base do abafa. Um time desesperado. Um time nervoso, um time que chegava na meia-lua da grande área e não sabia o que fazer com a bola. Não sabia o que fazer com a bola. Os jogadores chegavam na meia-lua da grande área e não sabiam o que fazer com a bola. Sabia se ia tocar, se ia chutar, se ia... sei lá o que os caras queriam fazer. E a pergunta agora que eu falo é, de quem é a culpa? De quem é a culpa agora? Porque nos dois primeiros jogos, não. Porque pegamos time de Série B, né? Pegamos times aí fortes aí, pegamos um time de Série B, né? Então tá tudo certo, tá tudo ok, né? Tá tudo dentro dos conformes. E o Andraus? E o Andraus? É time de Série A? É time de Série B? Ou será que é um time que, assim como o Paraná, não tem divisão nenhuma? O Paraná que não tem uma mente pensante, não teve criatividade. Só que no sábado estava anunciando mais um zagueiro. Sim, o Paraná, se você entrar no site oficial do Paraná, vai ver mais um zagueiro. E a gente viu o quanto a gente precisa de zagueiro, né? O quanto a gente precisa de zagueiro. Um time cheio de desfalques. Por que será, né, que o time foi desfalcado, né? Por causa daquela confusão patética, burra, que os jogadores fizeram no jogo contra o Operário, que pra mim foi burra. Tá? Pra mim o Argel, em vez de tirar os jogadores de lá, incentivou os caras a ir pra cima do juiz, deu no que deu. E o Andraus estava jogando na dele, gente. O Andraus estava jogando na dele. Fechado ali, botou o ônibus branco ali, eles queriam um empate. E hoje a torcida protestou. Hoje a torcida protestou. Então não é só eu, tá, que tá descontente. Você pode se desinscrever do canal. Você pode se desinscrever do canal, você pode aí falar qualquer coisa, pode falar que eu não sou paranista, que eu só reclamo do time, né? Como tem aqui pessoas que, sei lá se é paranista, sei lá se assiste o jogo, vem falar isso, que eu não sou paranista, que eu só reclamo do time. Olha o jogo de hoje. Olha o que foi o jogo de hoje. Eu tenho que vir aqui aplaudir. Eu tenho que vir aqui falar que tem que ter paciência. Não, tem que ter paciência. Tem que ter calma. 2 jogos em casa, nenhuma vitória. De 6, conquistamos 2. Os 2 próximos jogos serão fora de casa. O primeiro será contra o Azures, que ganhou do Atlético. E o segundo contra o Londrina, que é um jogo complicado, que é um time de Série C. Tá? Que é um time de Série C. O Azures é time de Série D e o Londrina é time de Série C. A desculpa já tá pronta. A desculpa já tá feita. Sinceramente, hoje o jogo foi de chorar. As melhores oportunidades, eu anotei aqui, tá? Pra você ver que eu não tô inventando, eu anotei aqui. Aqui, nenhuma finalização, tá? A única finalização do Paraná que eu anotei aqui foi aos 44 minutos, uma finalização do Xuxa que ele isolou no primeiro tempo. E o Andraus deu mais trabalho pro Paraná, o Andraus levou mais perigo nos contra-ataques, né? No primeiro tempo o Andraus teve 2 contra-ataques ali que poderia ter sido gol, né? Mas assim, um time lento, pouca coisa aconteceu no primeiro tempo, né? Paraná ali tava ali, parece que tava vencendo por 7-0, que tava ali tocando a bola, naquela lentidão, sabe? E errava passe, chegava ali na meia-lua, não sabia o que fazer com a bola. Chegou no segundo tempo, o Andraus, as melhores oportunidades do segundo tempo foi do Andraus, né? Aos 3 minutos da finalização do Kiss, que a bola foi para fora. Aos 15, o jogador do Andraus teve toda a liberdade, marcação com o olho, né? Marcação com o olho, que eu já havia falado isso lá no jogo contra o Atlético. Eu havia falado a respeito dessa marcação com o olho do Paraná aí. Aos 15, um chute para fora.
E depois aos 16 um cabeceio sem nenhum perigo do Paraná para fora e acabou. Basicamente acabou. Não tem mais nada que aconteceu no segundo tempo. Teve ali alguns outros lances ali sem nenhum perigo. O único momento de emoção que teve foi aos 38 do segundo tempo, do gol anulado, né? E acabou, gente. Não tem mais nada o que falar. E a torcida protestou com toda razão, com todo direito. Agora eu faço a pergunta, de quem é a culpa? As desculpas estavam feitas. Que era times de Série A, times de Série B, com o Paraná jogando bem, né? Porque se a gente fosse analisar isso, era pro Paraná ter sido amassado pelo Atlético e pelo Operário, coisa que não foi. O Paraná jogou muito bem, foi pro intervalo vencendo, depois simplesmente deu a bola pro adversário e deu no que deu. E agora? A desculpa é os desfalques? Porque o time estava desfalcado? O Paraná, só para vocês terem uma ideia, o Paraná agora está em 10º lugar com 2 pontos. Já se passaram 3 rodadas, o Paraná está em 10º lugar com 2 pontos conquistados. E no próximo jogo é contra o Azures, fora de casa. O Azures, que jogou 2 vezes em casa, venceu as 2 em casa, incluindo em cima do Atlético, que o Paraná não conseguiu vencer. O Azures foi lá e venceu. E o outro jogo é contra o Londrina. O Paraná agora vai ter que recuperar esses pontos perdidos na Vila, fora de casa. Exatamente aquilo que eu falei. Exatamente aquilo que eu vivo falando. Quem acompanha aqui o canal há muito tempo sabe. Eu vivia falando, o Paraná não pode perder ponto em casa, não pode perder ponto em casa, vai ter que recuperar fora. E exatamente está acontecendo. Perdeu 6 pontos, né? 6 não, né? Perdeu 4 pontos, né? De 6 conquistou 2 e agora vai ter que recuperar esses pontos fora de casa. Porque se o Paraná não recuperar esses pontos fora de casa, vai ter que começar a olhar para a parte de baixo da tabela. Vai ter que começar a olhar para a zona do rebaixamento, em vez de olhar na parte de cima. Porque todos os times pontuaram. O Cascavel venceu o Curitiba, foi para 4 pontos. O Azures venceu o Atlético, foi para 6. O único time que não pontuou foi o Londrina, né? O Londrina que perdeu para o Maringá. Mas o Cascavel pontuou, o Andraus pontuou, o Azures tem 6 pontos, pontuou. E o Paraná está ficando para trás. E o time anunciando mais um zagueiro. Não sei, gente, eu tenho pouca coisa para falar no vídeo de hoje, sério mesmo, tá? Com certeza vai ter alguém aqui que vai me criticar, vai falar aqui besteira, provavelmente não assistiu o jogo, ou vai querer, sei lá, botar culpa em mim, ou não sei, né? Vai se desinscrever do canal, não tem problema, não tem problema. Mas o jogo de hoje foi pífio, o jogo de hoje foi vergonhoso. O jogo de hoje foi um jogo de sangrar os olhos, né? E aí, como falei, vamos jogar a culpa nos desfalques agora. Porque o Paraná estava desfalcado, então não pode cobrar muita coisa. Antes era times de Série B, agora são os desfalques. A torcida já cobrou. A torcida hoje, mais uma vez, está de parabéns. A torcida fez a sua parte. Cantou os 90 minutos. Quase 100 minutos a torcida cantou. Só que a torcida não é burra. A torcida viu e cobrou. Vaiou. Quero ver qual vai ser a desculpa que o Argel ou que o técnico lá, como é que é o nome do técnico? O Claudio Miro, o auxiliar do Argel. Quero ver o que ele vai falar na entrevista coletiva. Né? Porque na última entrevista coletiva ele não falou do jogo. Ele não falou do segundo tempo horroroso que o Paraná fez. Só foi do pênalti, e o pênalti, e o pênalti, e o pênalti. E agora eu quero ver qual que vai ser a entrevista do Claudio Miro. Ah, mas o desfalques prejudicou. Pouca coisa, gente. Pouca coisa pra falar. Infelizmente, né? Infelizmente mesmo, um jogo horroroso. Um jogo bem complicado. Um jogo que, gente, desanima. Chega uma hora que você até desanima. Ah, Douglas, mas só 3 jogos, é. Mas a gente viu. Os 3 jogos do Paraná. Um ridículo. Foi esse do Andraus.
E os outros dois, primeiros tempos impecáveis, primeiros tempos ótimos e nos segundos tempos horrorosos. Horrorosos. Vamos ver como que o Paraná vai jogar contra o Azures agora. Precisa ganhar. Precisa ganhar. Não tem negociação, precisa ganhar. E contra o Londrina também. Vamos ver, gente. É isso, não tem muito o que dizer. Escreve aí nos comentários o que você achou e vou ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, rumo aos 3.000 inscritos. Escreva aí o que você achou e eu vou ficando por aqui e eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!